Olá, shalom, shalom. Deus abençoe você, meus amados. Olha esse louvor. Deus é lindo. E Ele está, derramando bênçãos sem medida. As suas bênçãos estão chegando, batendo na sua porta. Recebe de Deus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Se quer abençoar o servo seu aqui, em vão levantar. Se levantar é só pra cair. Quem podia ensinar esse Deus trabalhar? Você tem que aprender. No Senhor esperar. Ele faz como quer. Ninguém pode mudar. Seu decreto, quem vai revogar? Falou, tá falado. Se assinou, tá assinado. É assunto encerrado. É caso irrevogável. É somente esperar. É somente aguardar o banquete que está preparado. Se tem alguém que não quer, deixe ele contender até quando quiser. Deus está com você. Quero ver quem pode impedir o que Deus vai fazer. Eita Deus! Quem pode impedir? Oh Deus lindo, maravilhoso. Que Deus falou, meus amados irmãos queridos de Jesus. Vocês são todos lindos. O perfume de Jesus habita em cada um de nós. O Espírito Santo de Adonai se move em cada um de nós. Tome posse da sua vitória nessa tarde. Deus é grande. Deus é lindo. Eu sei que Deus é lindo e é maravilhoso. E eu creio na potência desse Deus tremendo. Olha, quando Deus visitou Abraão, a palavra de Deus diz que Abraão, quando olhou, que observou, tinha 3 homens se aproximando da sua tenda. Então Abraão saiu, recepcionou os 3 anjos, se prostrou, lavou os pés, mandou fazer comida, preparou um banquete para aqueles 3 homens. Só que aqueles 3 homens, dois era anjo e um era o próprio Deus. Então depois que Deus falou com Abraão que a sua mulher ia ficar grávida, ia ter um filho, eu vou voltar daqui 1 ano. E naquele momento foi uma festa para a tenda de Abraão, para o povo das descendências de Abraão. Mas ali continuou a conversa de Abraão com Deus, né? Deus falou para Abraão que ele ia descer até Sodoma, né? Descerei até lá e verei se de fato o que eles praticam correspondem ao clamor que é vindo até minha presença. E se assim não é verdadeiro, sabê-lo-ei. Então, o que quer dizer? Tinha alguém que estava clamando dentro de Sodoma e Gomorra. E o clamor de dentro de Sodoma e Gomorra, que era aquela cidade perversa, né? As barbaridades que estavam saindo ali dentro de Sodoma e Gomorra, o clamor chegou aos ouvidos de Deus. Então Deus disse, conversando com Abraão, Deus disse para Abraão, vou lá em Sodoma e vou verificar se é verdade o que eu estou ouvindo. Para você ter uma ideia que quando a gente está orando, quando a gente está apresentando uma causa para Deus, quando a gente está levando a nossa conversa para Deus, Ele observa, Ele verifica se de fato é verdade ou se corresponde de fato as nossas orações. Por quê, irmãos? Por que a Bíblia fala que nós não recebemos porque não sabemos pedir, não sabemos nos apresentar, não sabemos relatar, não sabemos distinguir detalhe por detalhe diante de Deus. Por que muitas orações não são respondidas? Porque está dizendo aqui que Deus, o próprio Deus falou para Abraão
Olha, eu vou entrar em Sodoma e Gomorra, porque as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantas e tão expressivo o seu pecado por demais grave. Então, ele foi verificar se eram verdadeiras as acusações que estavam sendo levantadas contra Sodoma e Gomorra. Né? Por quê? Dentro de Sodoma e Gomorra morava um homem da família de Abraão, casado com filhas. Então, Deus ouviu aquelas acusações contra Sodoma e Gomorra. Deus disse assim, eu vou verificar se de fato o que eles têm praticado correspondem ao que eu estou ouvindo. Então, Deus, ele escuta a oração, Deus, ele examina a oração, Deus, ele verifica se quem está levando a oração está feita a oração correta, por uma causa justa, se você está buscando por uma cura, por uma libertação, por uma transformação, ou se você está pedindo para que alguma coisa de mal aconteça com alguém. Então, os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, os 2 anjos. Tanto que a palavra de Deus diz que os 2 anjos, quando chegaram em Sodoma e Gomorra, a população queria lixar aqueles 2 homens, mas eles não sabiam que eram 2 anjos. Então, Ló guardou aqueles 2 homens, sem saber que era anjo, né? E fechou a porta para que ninguém tocasse neles. Tanto que os anjos cegaram aqueles homens, aquela população que estava na porta de Ló, querendo exterminar com os 2 anjos, que eles nem sabiam que era anjo nem nada, né? Então, os anjos cegou ao amanhecer do dia aquela população de Sodoma e tirou Ló e sua família de dentro daquela casa. Por quê? Porque teve um homem que se atreveu, que não teve medo de falar com Deus, prosseguiu um diálogo com Deus. Olha a prestação de um diálogo. Se você tem um diálogo com a pessoa, que você saiba dialogar, você é capaz de ganhar uma guerra. Você é capaz de trazer a paz na sua casa, no meio da sua família, no território onde você habita. Então, Abraão, quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, aí Abraão questionou com Deus, mas se lá tiver 50, justo, você vai destruir 50, justo, junto com os pecadores? Deus disse não. E se lá tiver 40 justos, você vai destruir os 40 junto com Sodoma e Gomorra? E o Senhor dizendo não. Então Abraão insistiu, não te ires, Senhor, não, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados, ele afirmou, por amor aos 10 justos, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão retornou para o seu lugar. Então Deus não encontrou nem 50, nem 40, nem 10 justos. Encontrou só Ló, sua família. E Deus poupou a vida do sobrinho de Abraão. Por amor a Abraão, Deus salvou essa família. Tanto que a esposa de Ló, uma incrédula, cheia de dúvida, viu o que os anjos haviam feito, ainda duvidou, ainda olhou para trás. Quando ele disse, saia, não olhe para trás. Quantas pessoas estão olhando para trás? Quantas pessoas estão vivendo do passado? Vivendo com a mala velha, cheia de recordações dolorosas, cheia de momentos de dor, de tristeza, de raiva, de ódio, de fúria, trazendo dentro daquela mala. Guarda ela dentro da mala, fechou a mala 7 chaves, mas de tempos em tempos vai lá e abre a mala e relembra tudo que viveu, tudo que passou. Significa a mulher de Ló, que olhou para trás, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, nessa tarde eu quero dizer para você, quando nós nos apresentamos a Deus para falar de algo com Deus, nós temos que saber falar detalhadamente. Você, quando for orar por alguém, você tem que saber falar.
temos que saber relatar o que está acontecendo com a tal pessoa. Temos que trazer na presença de Deus a sinceridade. Temos que trazer o relato por completo, porque não adianta mentir mesmo, né? Porque nós não está falando com o homem da terra, está falando com o juiz, que é do juiz dos juízes. Nós temos que trazer a verdade. Olha, Senhor, eu fiz isso, eu errei nisso, eu pratiquei isso, eu sei que eu errei. Começa a chegar diante de Deus relatando que nós somos pós-cinza. Para que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus possa nos guiar, possa nos cercar e possa nos conceder a vitória. Porque quando os 3 homens se aproximaram da tenda de Abraão, a palavra de Deus que Abraão, quando ergueu os olhos, ele observou 3 homens. Então, 3 homens em pé, a pouca distância. Assim o que eles viram, saiu da entrada da sua tenda e correu ao encontro dele, prostou-se, encostando seu rosto no chão. A adoração. Todos os homens de Deus que tiveram a presença de Deus na vida deles, eles faziam o quê? Prostravam com seu rosto no chão, em reverência, em adoração, em obediência, dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu servo, Senhor. Eu estou aqui para te servir, Senhor. Porque é melhor a gente servir do que ser servido. Há muitas pessoas que elas querem ser servidas, elas querem ser paparicadas, elas querem ser carregadas, elas não gostam de servir. Mas você pode ter certeza que todo aquele que é nascido de Deus, ele serve com prazer, com dedicação. Ele não olha a quem, mas ele olha com os olhos de Cristo para abençoar, para ajudar, e para que aquela pessoa seja verdadeiramente abençoada. Porque quando você faz o bem e não olha a quem, você tem recompensa. Não da terra, mas você tem recompensa do céu. Quando nós fazemos alguma coisa para alguém, a gente deve esconder a nossa mão direita para a esquerda, não se vangloriar. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você que como Deus apareceu para Abraão, no bosque sagrado dos carvalhais, Deus, ele pode aparecer para você na sua casa, no trânsito, num dia de lazer, um lugar que você menos espera. Deus, ele chega e ele aborda e ele libera a chave, ele libera a cura, ele libera medicamento. Falar em medicamento é como se Deus está liberando um medicamento para uma pessoa que está à espera de um medicamento. Mas esse medicamento não tem aqui na terra. Esse medicamento está vindo do céu. Esse medicamento está chegando do céu, descendo e vai chegar até você. Você vai utilizar esse medicamento espiritual e você está recebendo uma grande cura na sua alma. A sua enfermidade não é física, a sua enfermidade é na alma. As suas emoções, os seus sentimentos, a sua identidade que o inimigo quer roubar, quer lhe dilinguir, quer lhe deixar você sem motivo e sem razão para você continuar vivendo. Mas nessa tarde Deus vai descer como ele desceu ali no bosque sagrado dos carvalhais de Maré. Quando Abraão estava sentado na entrada da tenda na hora mais quente do dia. Então, na hora mais quente, qual é a hora mais quente do dia? Para mim é meu dia. Para mim é o meu dia, que é a hora mais quente. Entre meio-dia e as 3 horas da tarde, quem é do Nordeste, quem mora na região Norte, Nordeste, é uma região muito quente. E entre meio-dia e as 3 da tarde, é um calor apavorante. Você olha para o asfalto, você vê o vapor subindo. Mas aqui onde eu moro,
é frio. Mas Deus é lindo. Deus, ele criou todas as coisas. E ele está criando nessa tarde uma abundância tão grande na sua vida. Irmão, você sabe o que? Eu assisti uma reportagem dos animais quando vai para uma ilha. Eles vão fazer reprodução. E aqueles peixes, eles criam no fundo do mar, eles criam tipo um escudo, uma proteção para os predadores não atacar, né? E eles defendem as fêmeas para elas reproduzirem. Então, Deus essa tarde está fazendo esses cadume que está no fundo do mar, vai subir e está se formando uma grande movimentação de portas de emprego aberta, de movimentação financeira. Deus está tirando seu nome do cartão vermelho. Deus está tirando você do aluguel atrasado. Deus está tirando você dessa corda no pescoço. Deus está tirando você da mira desses adonitas. Deus está tirando você da mira, até mesmo daquele que diz, eu sou crente, até o cão é crente, né? Aquele crente estremece, ele não obedece. Deus está tirando você dessa mira aí, que tem os olhos má, óleo de coruja, óleo que faz os ovos os ovos não chocam, mas os ovos tem um nomezinho, só que agora eu não lembro. Mas Deus está te livrando. Deus está te livrando dessa perseguição, dessa cobra venenosa, serpente maldita, que estava vindo e comendo seus ovos. Deus está te livrando desse golpe. Deus está te livrando dessa estratégia que o inimigo tinha armado para te destruir. Mas Deus vai fazer o inimigo devolver com juros e correção monetária tudo que ele arrancou, tirou de você. Tome posse da sua vitória. Porque como Deus poupou Ló e sua família, Deus está poupando você e sua casa. Deus está descendo um anjo, vai cegar os inimigos. Deus vai cegar os adversários. Deus vai cegar a sua entrada e a sua saída. Deus está fazendo algo novo por você. Pode ter certeza que Ele está mandando recurso. Deus está chegando com providência. Deus está mandando algo tremendo. Eu posso dizer e ter certeza disso aqui que eu tô falando, que eu estou vendo. Eu quero que você seja abençoado nessa tarde, que a porção dobrada do Espírito Santo desça sobre você, sua casa, sua família, seus familiares. Que Deus te sare, que Deus te cure, que Deus te traga a bênção do reino de Deus. Desculpa. Que Deus te abençoe. Que Deus te livre do perigo. Que Deus te defenda dos demônios surrasteiros. Que Deus te livre das setas que voam durante o dia. Da mortandade que assola. Deus está guardando com a proteção divina. Deus está criando um muro de proteção. E está colocando em volta. E ninguém será tocado, ninguém será atingido. Pode se levantar, quem quiser se levanta para cair. Vai se levantar para cair, porque o decreto do Deus de Abraão já desceu na terra para nos guardar. Pai, muito obrigado por essa tarde, eu agradeço por essa vitória. O Senhor é o nosso guia, nosso pastor, nossa salvação, a nossa fortaleza, e agindo Deus, quem impedirá. Obrigado por tudo, Senhor, abençoa teu povo, e aqui eu deixo o meu coração para você. Um beijo grande, meus queridos.